Okay? Vamos fazer a prece então, por favor. Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento em Deus, em Jesus. Agradecer aos mentores da casa, em especial o irmão Leocádio José Correia, que nos orienta, nos dá um norte, está sempre por perto nos nossos desafios, que possamos sempre, dentro de uma perspectiva do bem, trabalhar o respeito, a serenidade, a sobriedade, o amor, a confiança e o desejo de nos melhorarmos. E sendo assim, vamos por aberto os trabalhos dessa noite. Assim seja. Vamos fazer um número. Colocar aqui. Depois. O tema de hoje é capilaridade e a doutrina espírita. É um tema extremamente complexo que vai sendo construído durante o nosso momento neste ano aqui na casa. Talvez nós acertemos a verdade desse tema, a capilaridade, por aproximação. O mais importante de estarmos aqui reunidos é que nós possamos realmente trabalhar o fazer espírita. O saber e o fazer, eles estão muito distantes daquilo que pensamos diariamente. Nós sabemos que boa alimentação nos dá uma harmonia no organismo, nós sabemos que exercício físico é bom, nós sabemos que dormir é bom, nós sabemos que bons pensamentos nos fazem bem, mas continuamente nós nos pegamos tentando acertar. O mais importante nessa estrutura toda é que, ouvindo uma preleção da irmã Marina, de agosto, 16 de agosto, ela fala sobre opinião, crença e convicção. Opinião é algo que, dentro de um contingencial, nós podemos mudar de opinião. Crença é experiência. Nós vamos obtendo experiência de acordo com a nossa crença. Se temos a fé, nós a perdemos. Se somos a fé, nós nos tornamos fortes todos os dias. E um terceiro momento é convicção. E a irmã Marina Fidelis, ela diz para a gente tomar muito cuidado com essa convicção. Porque se ela não estiver bem ponderada, se ela não estiver bem estruturada, se ela não estiver numa condição que faça bem a sociedade de uma forma geral, essa convicção ela se torna inválida.
Muitas vezes nós nos pegamos como donos da verdade. E tudo que o outro diz está errado. E o que nós dizemos está certo. Essa é a nossa convicção. Viver e sofrer as nossas convicções são as frases trazidas aqui pelo Espírito Leocádio José Correia. Viver e sustentar nossas convicções são as nossas formas de fazer uma recontextualização daquilo que nos serve diante dos estudos da Casa Espírita. A Casa Espírita é ciência, filosofia e religião. É um campo aberto, onde nós não mistificamos, não dogmatizamos, não fazemos sacralismo, nós não temos essa condição de fazer mimetismo da linguagem espírita. Nós não nos cobrimos de cores para representarmos aqui na frente. Nós devemos ser convictos de que dentro de uma sociedade se formam comunidades e dentro de comunidades o núcleo é o indivíduo, provido de identidade, de uma cultura, de uma condição de costumes, e dentro desse caminho, essa identidade do indivíduo, ela deve ser feita dentro de um autoconhecimento. Tudo tem nome. Piano, cadeiras, janela, projetor. Mas só nós temos sobrenome. Esse sobrenome nos faz culturalmente reconhecidos dentro da sociedade. Cada um vai trazer em si um conhecimento para permear em outras comunidades. São várias as comunidades. E nós temos essa responsabilidade de permear, de fazer mudança, de fazer transformação pelo autoconhecimento. O conhecimento sempre é de dentro para fora. Sempre. Nós vamos em busca, nos melhoramos pelo amor ou nos transformamos pela dor. O irmão Leocádio, numa das pré-leções, relata que nós estamos ligados a 10.000 pessoas. E cada um dessas 10.000 pessoas estão ligados a mais 10.000. Somos uma malha de irmandade. Se acontece algo lá no Irã, nós sofremos aqui, sim. Se acontece algo no Egito, nós sofremos, sim, aqui. Se acontece algo na cidade vizinha, nós também o sentimos. Tudo que nós produzimos no pensamento vai para um extra mental.
Criamos cosmions de cultura. Damos sustentação a vários indivíduos que vão acessar o nosso conhecimento e produzir também. Nesse momento, um campo mediúnico ocorre nesse espaço estruturado finito, que é esse auditório. Mediunidade já é falado na comunidade médica. Eu tive a oportunidade de, durante uns 2 ou 3 dias que estive no Rio de Janeiro, de conhecer uma comunidade japonesa de profissionais da saúde. Eles cresceram juntos, jogaram bola, brincaram de boneca. E cada um foi em busca do seu conhecimento. Um se transformou em fisioterapeuta, outro em médico da família, outro em ortopedista e outra em enfermeira. Um grupo talvez de 6 ou 7 pessoas. E daí dentro dessa comunidade eu conheci as pessoas, idosos, alguns chegando a 96 anos, outros um pouco menos, outros acamados. Eu fui lá para ver como é que funcionava essa comunidade. E descobri que um desses médicos, ele vai até as casas das pessoas enfermas e chegando lá tem todo uma condição de cuidado com esse idoso que está ali enfermo. E o idoso ali enfermo, muitas vezes ele está numa crise de DPOC, de um derrame pulmonar, pleural. E eu presenciei um idoso dessa forma, com um tubo de oxigênio para cima e para baixo, mal anda, a idade entre 96 e 98 anos. Durante a sua vida teve algumas pneumonias e mais uma tuberculose. Fibrosou algumas partes do pulmão. Nunca fumou, usou do tabagismo ou de bebida alcoólica, mas numa condição extremamente ruim para respirar. Eu estava lá visitando essa senhora de idade quando chega o médico. O médico chegou, perguntou se ela estava bem, e ela ofegando, não conseguindo respirar, pressão arterial em torno de 22/12, um organismo todo descontrolado. Aí chamaram um biomédico da Home Care, ele veio, coletou o sangue, foi rapidinho para o laboratório, trouxe o exame. 18.000 de leucócitos, leucocitose, creatinina normal, sódio normal. E daí ele diz, um dos médicos, vamos entrar com um antibiótico.
E essa senhora, ela já tinha usado antibiótico há uns 6 ou 7 dias anterior, tinha acabado de tomar uma série de antibióticos injetáveis. A questão era o seguinte: dava mais antibiótico para essa senhora ou fazia-se a tomada de decisão de deixá-la o mais confortável possível nesse momento extremamente difícil? O médico fez a opção: vamos fazer primeiro uma prece. E fez a sua prece ali naquele momento. Que Deus possa estar aqui presente, que possa nos dar alternativas para poder atendê-la. E de alguma forma nós vamos ajudá-la. Aquela respiração de parou na hora. Veio o fisioterapeuta e falou: Dona Iaeco, será que a senhora pode recostar um pouco na sua cadeira, porque ela não conseguia ficar deitada pelo pulmão encharcado de água. Ela encostou na cadeira, recostou, e veio o fisioterapeuta, colocou umas agulhas de acupuntura. Nós estamos dentro de um tratamento paliativo de alguém que está numa fase terminal. Colocou todas as agulhinhas, deram 15 minutos, ele foi lá e retirou. Mediu a pressão arterial, 10/5. Estava junto. O oxigênio a gente aumentou para 5 litros, estava em torno de 2, nós aumentamos para 5 litros ali no cilindro. Após a prece e a acupuntura, veio outro médico e disse, esse que é ortopedista, falou: vamos fazer o seguinte, no Hospital das Clínicas a gente tem costume de fazer um exame. A hora que o paciente chega, extremamente estressado, e outro depois que ele se acalmou. Coleta o sangue de novo. Perfurar de novo os familiares. Por favor, deixa a gente ajudar a avó. Coletou o sangue. Veio o biomédico, levou correndo de novo para o laboratório. Trouxe o resultado. 11.000 de leucócitos. Após a parte do estresse ser, de alguma forma, reorganizada. 11.000 de leucócitos, não vamos dar antibiótico. Vó, nós vamos diminuir um pouquinho esse oxigênio de 5 para 3 e de 3 para 2 depois de umas 8 horas. Depois desse tempo, a avó veio até mim, ali eu estava na frente dela e ela disse: só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. A avó se acalmou, o organismo se aquietou e a vida se segue. Hoje me mandaram as fotos de umas lesões que ela tinha na perna, de erisipela, umas lesões bolhosas. Depois de algumas sessões de acupuntura, um pouco de prece, um pouco de vontade de estar ali junto no momento, não tinha mais bolha. O que será que acontece quando nós estamos extremamente estressados?
há uma produção de um hormônio que ele é muito bom ao nosso organismo, chamado cortisol. Ele é responsável em fazer metabolização de lipídios, de proteínas, de carboidratos. Esse cortisol ajuda no equilíbrio da pressão arterial. Ele é responsável nos níveis glicêmicos. E de uma forma geral, quando ele abaixa, há um hormônio produzido pela glândula pituitária que vai fazer OCTH. Isso, OCTH, isso aí. Esse hormônio, ele vai lá na suprarrenal e fala: precisamos mais de cortisol. E é mandado. Quando esse cortisol aumenta muito, esse hormônio vai lá e diz para a glândula suprarrenal: vamos controlar isso? Nós já temos cortisol demais ou de menos. Mas no momento de estresse, que é diário, nós vamos produzindo cortisol. Cortisol, 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 cortisol. E somos banhados de cortisol, adrenalina e noradrenalina. O que fazem esses elementos? Aumento de pressão arterial, descontrole da glicemia, desajuste em metabolização de proteínas, lipídios, carboidratos, e nós entramos em choque orgânico. O que faz com os vasos sanguíneos? Eles são alterados numa forma de perder a sua mobilidade, elasticidade. As aterosclerose. O sistema sanguíneo bombeando sangue, o coração tem que bombear, vai para a artéria, sangue oxigenado, arteríola capilares, oxigena todas as células, todos os tecidos, dos mais longínquos possíveis, e começa a retornar, trazendo o resultado desse metabolismo, CO2. Então vem, trazendo de volta, vênula, são as veias bem pequenininhas, veias, veia cava, pulmão, CO2 para fora. Há um sistema extremamente organizado, onde essa capilaridade faz parte de levar alimento e nutriente e o que seja, oxigênio, para as células mais longínquas. A doutrina dos espíritos também leva a sua mensagem nos lugares mais longínquos possíveis. A mensagem espírita, ela tem cor, cheiro, participação, presença, atitude, e podemos fazer uma condição de nos organizarmos diante do conhecimento da casa espírita, a permearmos dentro de comunidades. A função do médium e do agente mediúnico é exatamente chegar nessas comunidades e ser um desses médicos que fazem o tratamento paliativo, que reorganizam as pessoas, que levam carinho. A irmã Marina pergunta: será
que dentro dos exercícios mediúnicos nós estamos trabalhando a doutrina social espírita, onde é que anda nesse momento a nossa organização para vivermos uma sociedade construtiva e não destrutiva? Eu fui pagar um desses médicos que foram até lá. Ele disse que não queria. O senhor vive disso? Então faz o seguinte: eu vou vir durante um mês quantas vezes for necessário. Se você me chamar até as 10 da noite, eu venho. Eu não consigo atender o telefone das 8 da manhã às 6 da tarde, porque eu trabalho na saúde pública. Mas depois das 6, eu vou atender os idosos. E quanto o senhor quer? R$200 por mês. Atende uma comunidade de idosos gigantesca. Atende todos os dias. Passa para ver se comeu, se bebeu, se dormiu bem. Para pegar na mão, para dizer eu estou aqui, e para levar um pouquinho de dignidade àqueles que estão partindo. No Leocádio, há pouco tempo, uma das suas frases, ele disse que aquele que não sabe cuidar de quem chega, trata muito mal quem parte. Nós, diante dos nossos irmãos, nós poderíamos exercitar esse pertencer. Eu contei uma história na sala do curso da irmã Vanilza, do Livro dos Espíritos, há um tempo atrás, talvez há uns 7 ou 8 anos atrás, e algumas pessoas, elas despertaram um gosto por estar ali naquele momento, um pertencer, depois de uma história de uma senhora de uns 90 anos, depois do terremoto de Kobe. Ela foi encontrada a uns 400 quilômetros dali. E o repórter vai até ela e diz para ela: o que a senhora está fazendo aqui? A senhora tem parentes aqui? Ela diz: não, são meus irmãos. Mas a senhora está tão longe da sua casa. Mas cada pedra dessa que eu removo, quem sabe eu encontro aí embaixo alguém que possa fazer algo pela humanidade. Em cada pedra dessa que eu removo, há esperança de vida. E isso foi publicado em todos os jornais. Europa, Estados Unidos, sobre a nossa responsabilidade diante da humanidade. Quando eu tinha meus 9 anos, eu presenciei também quando pegou fogo no Joelma, em São Paulo, na República. Eu morava lá. E depois de um tempo eu fiquei sabendo de um engraxate. Enquanto um grupo de pessoas dizia pula, 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 que era um circo pegando fogo e as pessoas pulando, algumas querendo o circo, outras querendo pula, pula na escada Magiros, pula naquela rede. Mas tinha um menino, um engraxate. Ele escreveu com a tinta preta, com a pasta preta, na caixa dele: nós estamos olhando por vocês. E ficou com a caixa o tempo todo. Não importa se alguém lá em cima no desespero lesse ou não.
Mas ele o fez. Esse menino talvez ele nunca passara por uma cadeira de escola, mas estava ali, com o pertencimento aos irmãos dele, sendo devorados pelo fogo, pelo calor e muitas vezes por um processo de falta de segurança. E hoje nós somos extremamente cobrados nos prédios quanto à retirada do alvará. Hoje sim, devido a essa condição de falta de segurança. Então, de alguma forma, todos os nossos desafios, os nossos percalços, eles servem de construção. Todos os nossos desafios, eles nos dão um norte para que nós nos melhoremos todos os dias. Tudo caminha numa direção entrópica. Calamidade, caos. As coisas caminham para o caos. Organizando e desorganizando. Organizando e desorganizando. Folhas caem. Nascem outras. Flores, floresce tudo. Caem de novo. Mudam-se as estações. E há um movimento da natureza. Mas caminha para o entrópico, caos. Só o Espírito faz o caminho inverso. Para cada momento, caos, o caminho inverso, evolução, construção. É importante lembrarmos que essa condição toda da casa espírita em educar é para que nós nos tornemos pessoas mais conscientes de uma visão alongada, uma concepção de mentalidade do bem, uma visão de mundo um pouco maior, para que a gente possa permear nas comunidades e ajudar. É lógico que nós vamos encontrar filtros em algumas comunidades. Algumas nós vamos encontrar filtros, grandes filtros, e outras totalmente filtro. Mas nós não devemos perder nunca a oportunidade de levar a terceira revelação, doutrina dos Espíritos, nas casas mais longínquas, como fazem os capilares, levando oxigênio, alimento e tantos outros hormônios importantes à construção de um mundo melhor. Dentro desse momento, gostaria de passar o primeiro slide, que foi os estudos de anatomia de Leonardo da Vinci. Eu tive a oportunidade de ir na exposição do Leonardo da Vinci há umas semanas atrás, em São Paulo. Não perca essa oportunidade, é até março. É um pavilhão onde se mostra o gênio que foi Leonardo da Vinci, por volta de 1490 e pouco a 1510. Aos 28 anos, formado em medicina, pode mudar, né? Ele começa a dissecar cadáveres.
como uma brincadeira? Não. Como um ser extremamente consciente de que ele deveria dividir com a humanidade a criação de uma forma em que ele poderia ajudar a medicina um dia. Ele faz isso na calada da noite. Só volta o anterior. E ele diz que o pé humano é uma obra de arte e uma obra-prima da engenharia. Pode passar. Ali ele encontrou uma quantidade enorme de capilares, de veias, artérias, e fez isso com uma destreza, e ele tinha que ser rápido, porque a igreja não deixava que ele fizesse dissecação de cadáver. O clero, de alguma forma, o barrou pelo dogmatismo, sacralismo. Não queria, de forma alguma, que o conhecimento dele fosse realmente dividido com o mundo. Várias das suas obras foram queimadas. E as pessoas tentaram, os estudiosos, compilar e organizar os estudos desse gênio. E descobriram que não existia uma ordem. Ele estava aqui fazendo um projeto para um hidrômetro ou para um helicóptero, e de repente ele pensava, eu tenho que ir ali organizar e estudar um pouco mais o pé. Ele estava lá no pé, preciso pintar um pouco mais Mona Lisa. Estava ali, já era chamado novamente para pintar um... Ele trabalhou em vários setores. Ele não fez no momento uma condição de setorizar um campo só. Dentro da doutrina dos espíritos e dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa profissão, nós não deveríamos ser só médico, só engenheiro, só fisioterapeuta, só dona de casa. O mais importante é que nós possamos, de alguma forma, sabermos que fazemos, que somos parte, que faz parte de um todo, que faz parte de uma totalidade, e que essa totalidade faz parte das partes. Aí de novo a interligação. Quando ele faz isso, nós hoje somos capazes de compreender o que é um capilar. Nessa parte da medicina, é maravilhoso os escritos, as pinturas e o que ele fez à humanidade. E deixou algumas frases. Fico impressionado com a urgência do fazer. O saber não é o suficiente. Devemos aplicá-lo. Ter a disposição não é suficiente. Devemos fazer. Aí como eu comecei essa palestra hoje, o fazer. Não adianta só saber. Capilares, a sua malha e a sua interligação de artérias, vermelhinho, e veias. E essa malha sendo extremamente importante ao viver. Deixa eu passar. Olha a malha. Isso que nós estamos fazendo uma pequena parte. Eu não coloquei aí todos os órgãos, mas procurei capilares. Deixa eu passar. Uma interligação daquilo que eu falei. Sai do coração e volta pela veia cava e cai nos pulmões e faz toda a composição de partes na totalidade e da totalidade nas partes. Pode passar.
Já há muito tempo atentei para o fato de que pessoas de grandes realizações raramente relaxam e deixam as coisas acontecerem para elas. Deixa as coisas acontecerem para elas. Elas correm atrás e fazem acontecer. Leonardo da Vinci. Vamos ver as pessoas que não relaxam? Pode passar. Nosso irmão Mauri Rodrigues da Cruz, que nunca relaxou. Eu nunca vi um homem que vive em prol da sua irmandade. Diante disso, alguns espíritos que aproximam desse médium pontual traz frases extremamente importantes, que não tem um olhar para o idoso e muito menos para a criança. Um país que não sabe tratar bem quem chega, trata muito mal quem parte. Outro. Os estágios da Terra são sempre transformacionais. Aqui predomina construção e desconstrução. Entropia. Irmão Grimm, no Centro Espírita, onde cresceram os laboratórios, a pesquisa, o estudo integrado, a ciência, a filosofia e a religião, numa demonstração coerente de que fazer espiritismo é assumir a responsabilidade de fazer ciência, de viver a filosofia na sabedoria, de ser, pela religião, a força transformadora do amor. Que frase para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e nos procurarmos lá, de alguma forma, e sabermos da imanência de Deus em cada um, sabemos da condição de respeito que temos que ter com cada um e a nossa responsabilidade. Pode passar? Somos felizes somente quando percebemos que fomos útil ao outro. Não somos felizes no egoísmo pessoal. A felicidade é extensiva a outra pessoa. Quando eu ajudo o próximo, eu tenho uma memória de felicidade. Quando eu estou disposto a andar, a alcançar a outra pessoa, dizendo que eu a respeito, eu estou em condições efetivas de dizer que eu sou feliz. Está aí. Índia, nossa irmandade. Pode passar. Nova York. Tóquio. China. E tem uma lenda que a minha avó, que viveu 100 anos, mas ela não cansava de dizer isso aos netos, sempre que a gente deitava na beira da cama dela. A gente não deixava muito a gente subir na cama, porque a gente sempre estava todo cheio de barro, de poeira, de tudo, e aí a gente deitava ali e ela dizia: tem uma lenda que diz que cada ser humano tem um fio vermelho no seu dedo mindinho. E está ligado esse fio vermelho em outro. E cada outro ligado em outro. E assim, sucessivamente, esse fio vermelho ligado a todos. Esse fio vermelho, ele representa o capilar. E por que ligado no dedo menor, o mindinho? O que será? Aqui passa uma artéria chamada cubital. Eu ia falar braquial, não. Cubital. Ligada direto no coração. Direto no coração. E ela dizia: nós somos, Edson, ligados a todos por um grande fio vermelho que se comunica com todos. Tudo que você fizer vai impactar no outro. Se fizer coisas boas, impacta coisas boas.
Se fizer coisas ruins, impacta muitas pessoas e aumenta a dor. A lenda do fio vermelho. Se vocês procurarem, elas têm umas distorções. Porque a lenda do fio vermelho, ela fala sobre encontros e desencontros. Mas a contextualização, ela é de cada indivíduo. Para que ele possa fazer transformação, realização, para que ele possa realmente aprender o que veio fazer aqui. Leis morais e alcance do amor. Para cada um desse tratamento paliativo que parte, esse grupo de médicos, eles dizem que parte um ser que eles amaram, realmente e de verdade. Porque não são números, são pessoas. Nós possamos fazer isso todos os dias. Quando eu trouxe a Cris e o Fernando aqui, o Fernando está com 80 anos, Fernando Montanaro, diante da sua vida toda, desde os 14 anos, né, Fernando? Toca piano desde os 14 anos. Maestro. E nos traz na segunda-feira à tarde a capilaridade. Divide o que ele sabe fazer de melhor. Nos transforma pelas agulhinhas da acupuntura. Por isso que eu o trouxe aqui. Fernando é a nossa acupuntura. Para cada capilar, uma mudança. Cristina Eltarran. Toca jazz, bossa, alegra comunidades em Curitiba e fora de Curitiba, com certeza. Canta e tem uma voz doce. A descobri no exercício mediúnico. A esqueci por um tempo, porque são muitas as coisas para fazer. E trouxe a voz da Cris para que a gente possa ir embora hoje pensando nessa musicalidade célula a célula, nessa transformação que vem de dentro para fora, nesse contato que fazemos todos os dias com nós mesmos e nos tornamos melhores. E sendo assim, eu vou pedir para ela cantar umas músicas ali pra gente. Já? Pode. Meu amor, se eu pudesse nos ter por um dia teu amor, pra saber se tem razão